nossa aula sobre eletromagnetismo. Nós já falamos a respeito dos ímãs, nós já falamos a respeito de campo magnético criado por correntes elétricas e o tópico da aula de hoje, força magnética atuando em cargas elétricas lançadas dentro de um campo magnético, beleza? Então eu pego uma carga, lanço dentro de um campo e quero verificar se tem ou não tem atuação da força magnética, beleza? Lá na frente vou mostrar as aplicações para vocês, tá? Ó, comprovação experimental, isso a gente já falou. Uma carga em movimento gera um campo magnético. Uma carga em movimento ordenado é corrente elétrica. Corrente elétrica gera campo magnético, dado pela regra da mão direita, beleza? Foi a nossa aula anterior, tá? Isso é fato. Carga em movimento gera um campo magnético. Aí pensa, eu tenho uma carga em movimento que gera o campinho dela, o campinho da carga, certo? O campo magnético da carga. Aí eu jogo essa carguinha num campo magnético de um ímã. Será que o campo da carguinha vai interferir ou vai atuar junto com o campo do ímã? Ó, hipótese. Será que uma carga em movimento dentro de um campo magnético sente a ação de uma força magnética? É como se eu colocasse, então, como se a carguinha fosse um ímã e eu estou colocando perto de outro ímã. Olha, tudo indica que sim, tudo indica que vai ter essa ação, beleza? E é isso que nós vamos estudar então. Testando a hipótese. Ó, isso daqui é o campo magnético gerado por um ímã. O símbolo X é o símbolo de que esse campo está entrando no quadro. E o símbolo pontinho é que está saindo do quadro. Então aqui esse campo está entrando no quadro. Então provavelmente tem uma placa norte aqui do lado de fora e uma placa sul lá no fundo. O campo magnético sai do norte para o sul, beleza? Aí eu joguei uma carguinha positiva aqui. Ao jogar essa carguinha positiva, eu faço a regra da mão direita nela, como se ela fosse um fio percorrido por corrente elétrica, certo? Lembra que corrente elétrica é deslocamento de portadores positivos. Então eu imagino que isso aqui é um fio. Venho com o meu dedão na direção da velocidade da carguinha e ó, meus dedos entram aqui, dão a volta e saem aqui. Significa que a carguinha gera um campinho entrando aqui e um campinho saindo aqui, usando a regra da mão direita. Agora raciocine comigo. Esse é um campo entrando e esse também é um campo entrando. É como se fossem ímãs de mesma polaridade, só que ímãs de mesma polaridade se repelem. Ímãs de polaridades contrárias se atraem. Então aparece nessa carguinha uma força magnética orientada para cima, certo? Nota, eu não usei a regra da mão esquerda ainda. Eu estou te mostrando o motivo dessa força. Porque um aluno pode perguntar, tá, por que ela sente, de onde vem a força? De onde vem a força? A própria carga é um mini ímã, quando ela está em movimento, e vai atuar com o campo magnético de um ímã estático que está ali fora. Olha o segundo exemplo. Ah, antes do segundo exemplo. Se essa carga estiver parada, é como se fosse um fio sem corrente elétrica. Sem corrente elétrica, ele não vai produzir um campo e não vai ter força nenhuma. Então, se essa carga estiver parada, ela não sente ação de força. Beleza? A última situação, vamos lá. O dedão aponta ali na velocidade, como se fosse uma corrente elétrica. Entra aqui, sai aqui, igualzinho. Bolinha, xizinho. Tá. Agora é o seguinte, em algum local está dando dois campos iguais de repulsão ou dois campos iguais de atração? Pode reparar que não está. Porque o campo do ímã, o campo branco, está para lá. O campo da carga, ele está girando aqui, ó. Eles estão em planos perpendiculares. Então eles não vão somar e subtrair em local nenhum. Não vai dar a mesma polaridade e polaridade contrária em local nenhum. Resultado, não aparece força magnética nesse caso. Se a carga for lançada paralela ao campo, não aparece a força magnética. Certo? Então, nessa primeira passada, eu te mostrei o porquê da força magnética. Certo? Primeiro, a carga tem que ter velocidade, senão ela não vai formar o campinho dela.
Segundo, para surgir força, tem que dar a mesma polaridade de ímã e polaridade contrária de ímã, para ter uma atração e repulsão. Se isso não acontecer, também não tem geração de força, beleza? Agora eu vou para a segunda passada, onde a gente vai mostrar a equação e a regra da mão esquerda, beleza? Então, vamos lá. Bom, galera, para a gente não ter que ficar toda hora fazendo o campo gerado pela carguinha em movimento e tudo mais, tem uma regra mais simples, a gente chama de regra da mão esquerda, tá? A regra da mão esquerda, ela funciona para cargas positivas, beleza? Para cargas positivas. Você pega a tua mão esquerda, faz um revolvinho com ela, assim, tá? E depois o dedo do meio você coloca aqui. É importante que os três dedos fiquem 90 graus entre si. 90 graus aqui, 90 graus aqui e 90 graus entre esses dois. Dessa maneira aqui, beleza? Aí você repete aí comigo, um macetinho, ó. Faça um bom vestibular, certo? Esse é o meu desejo para você, ó. Faça um bom vestibular. O F é força, o bom, né, é campo magnético, e o vestibular é a velocidade. Então, os dedos ficam assim, né? Ó. O dedão representa a força, o indicador representa o campo e o dedo do meio representa a velocidade. Faça um bom vestibular, beleza? Fica muito mais simples você usar essa regra. Eu coloquei 4 exemplos para a gente trabalhar com ela. Ó, faz a regra. Primeiro a linha é o B, começa sempre com o B. O B é o indicador. O indicador está entrando no quadro, ó, olha o símbolo. Pelo amor de Deus, não vai colocar nesse símbolo aqui não, isso aqui é só símbolo de vetor. Hein? Então vai lá. Dedão entra aqui, ó. Dedo indicador entrando no quadro. Cara, trava ele, ó. Ele não sai mais daqui. Agora você só tem esse movimento de liberdade, ó. Só isso daqui, ó. Porque você travou o seu indicador. Indicador travado, o dedo do meio deve se alinhar com a velocidade. Então, indicador travado, alinho o dedo do meio com a velocidade, meu dedão ficou para a direita. Então ele vai sentir uma força magnética para a direita e vai fazer isso daqui. Então quando essa carga entrar nesse campo magnético, ela vai ser desviada. Cara, tem muita aplicação você desviar a carga dessa maneira, tá? Você pode, numa daquelas TVs antigas, a TV de tubo, você fazia isso com um elétron para que ele desviasse e batesse no ponto correto da tela. Você usa isso em aceleradores de partícula para manter a partícula em rotação, certo? Mais o que? Você consegue usar um campo magnético para identificar partículas, tranquilo? Então sempre que você quer alterar a trajetória de uma partícula, campo magnético é indicado para isso. Vamos ver o segundo. Faça um bom vestibular. O B está apontando para lá, alinhou o B para lá. O dedo do meio tem que estar para cima. Girou, lembra? Apontei o indicador, não tiro mais, trava ele, tá? Dedo do meio para cima, o dedão deu entrando no quadro, certo? Então a força magnética entrando no quadro. Aí eu represento por xizinho, né? Entrando no quadro. Agora esse daqui, o campo magnético está saindo. Tá? Esse é o símbolo que o campo está saindo. Cuidado que isso daqui é uma partícula negativa, hein? Faz a regra normalmente, ó. Faça um bom vestibular, o B, que é o indicador, tem que sair do quadro, então aponto para vocês, aponto para a câmera. Só que a minha velocidade está ao contrário, né? O meu dedo do meio está apontando para a direita, para a minha direita, né? Enquanto aqui está para a minha esquerda. Então o que eu faço? Sem mexer o indicador, giro o punho, perfeito? Agora deu. O B está certo, o V está certo, dedão para baixo, força magnética para baixo. Só que aqui, cara, essa regra é para carga positiva e a força magnética deu para baixo. Como a carga é negativa, você inverte a força magnética. Aí a força magnética vai estar para cima. E essa partícula sofre esse desvio aqui agora. Beleza? No último, campo magnético saindo do quadro, dedo tem que estar para cima, gira o punho, joga ele para cima. Campo magnético saindo, dedo do meio para cima,
força deu para a minha esquerda, beleza? Então a força magnética fica aqui. E a partícula faz essa trajetória, beleza? Então é assim que a gente descobre para que lado que a partícula desvia. E nós já sabemos o porquê que ela desvia, perfeito? Isso que é interessante, porque a partícula em movimento gera um campinho, esse campinho interage com o campo de um ímã e ela sofre esse desvio, tranquilo? Lógico que tem uma equação para isso. Força magnética depende do quê? Com certeza depende da velocidade. Se não tiver velocidade, não tem força magnética. Depende do campo magnético, é lógico. Depende da carga da partícula. Se não tiver carga, não vai ter ação de força, beleza? E depende do ângulo que essa partícula é jogada. Vamos parar e pensar. Se eu jogar uma partícula paralela ao campo, ela não sofre ação de força, que eu já tinha passado agora há pouco. Então, quando o ângulo é zero, que é o ângulo entre a velocidade e o campo, quando ele é zero, não tem ação de força. Quando o ângulo entre a velocidade e o campo é 90 graus, a força é máxima. Qual é a função trigonométrica que me dá máximo em 90 graus e me dá zero em 0 graus? É o seno, certo? Então vai depender do ângulo entre V e B. E esse ângulo entre V e B, ele entra com o seno de θ, beleza? Aí, cara, se você juntar tudo isso daqui, a força magnética, o módulo dela, força magnética que atua numa carga lançada num campo, é dada por QVB seno do ângulo θ. Né? QVB seno do ângulo θ. Ó, pra você lembrar, fala assim, ó, quer ver bem o seno de θ, beleza? Galera, sabemos até agora então o seguinte: uma carga lançada num campo sofre ação de força. Essa força depende da carga da velocidade do campo e ela é dada pela regra da mão esquerda, beleza? Agora eu vou mostrar uma trajetória circular nessa partícula. É um caso particular isso daí. A partícula lançada perpendicularmente, sofrendo uma trajetória circular. E depois a gente parte para as aplicações. Valeu? Então, vamos lá para trajetórias circulares. Então agora é um caso particular de partículas lançadas perpendicularmente ao campo magnético, beleza? Desenhei um campo magnético, um B aqui, ó, tá? E uma partícula chegando com uma certa velocidade. Vamos fazer a regra, tá? A regra da mão esquerda. Faça um bom vestibular. O B entrando no quadro, Xzinho entrando no quadro, indicador entrando no quadro. Dedo do meio para lá, deu força para cima. Então essa partícula vai sentir uma força magnética para cima. Essa força magnética vai atuar como uma resultante centrípeta, mudando a trajetória da partícula. Então, conforme a partícula vai entrando no campo, a força vai girando junto com a partícula, ficando sempre perpendicular à trajetória. Ó, velocidade, velocidade, e eu vou fazendo a força, e a força vai apontando para o centro. Conforme a partícula entrou, né, a força vai apontando para o centro, tá? Aqui não ficou muito bem desenhado, tinha que colocar essa partícula um pouquinho aqui, ó. Vamos dar uma melhoradinha aqui, porque senão pode gerar alguma confusão, tá? Quando a partícula está aqui, ó, certo? Aí meu desenho fica melhor aqui, ó. Aí, para não dar rolo, José. Beleza, velocidade e força. Como a força magnética está atuando sempre para o centro, a gente chama ela de resultante centrípeta. Então a força magnética é uma resultante centrípeta. Força magnética
quer ver bem o seno de θ? É igual a resultante centrípeta, que é mv quadrado pelo raio. Tem que lembrar da expressão de resultante centrípeta. Dá para cortar alguma coisa? Dá para cortar a velocidade aqui e aqui. O θ é 90 graus, porque a partícula está sendo lançada perpendicularmente ao campo, e seno de 90 dá 1. Passa limpo. QB, mv por r. O nosso interesse é em calcular o raio da trajetória. O raio da trajetória da partícula é mv sobre QB. mv sobre QB. Massa, velocidade, carga, campo. Essa técnica, a técnica muito usada para a gente reconhecer algumas partículas, porque eu consigo a relação massa-carga dessas partículas, beleza? Thomson, JJ Thomson, no modelo atômico Pudim com Passas, ele fez a descoberta do elétron e calculou a relação massa-carga do elétron, provavelmente trabalhando com experimentos com campo magnético, acelerando esses elétrons e trabalhando com esses desvios no campo magnético, certo? É assim que a gente reconhece muito as partículas. Para você lembrar dessa expressão, chega lá no Rashid. O Rashid é um cara que tem uma loja de quibe. Ô Rashid, me vê um quibe. É tosco, mas te ajuda a lembrar, cara. Rashid, me vê um quibe, certo? Para você calcular o raio da trajetória de uma partícula num campo magnético. Outra coisa que os caras pedem, período do movimento da partícula. Período do movimento da partícula. Quanto tempo demora para essa partícula fazer uma volta? Tá? Isso daí foi muito usado num acelerador de partícula chamado Betatron. Tá? Num momento propício eu vou fazer a explicação do Betatron para vocês, beleza? Período do movimento da partícula. Vou fazer o seguinte, vamos partir dessa expressão. mv igual a rqb. Tá? Vou usar uma expressão lá do movimento circular. Tá? A velocidade é ômega vezes o raio, é velocidade angular vezes o raio. Ômega, raio, carga, campo. Então, no lugar do V, ômega R. A gente chama carinhosamente de véia da bundinha rachada. Véia da bundinha rachada. Corta o raio, tchau raio, e abre o ômega. O ômega é 2π sobre T, onde T é o período. M, 2π pelo período, igual a QB. Jogando para cá, o período vai dar 2π M sobre QB. Esse é o período do movimento da partícula nessa trajetória circular, nesse campo magnético. Certo? Ó, você foi lá no Rashid. Ô Rashid, me vê um quibe. O quibe chegou, a hora que o quibe chegou, você deu uma mordida no quibe e falou assim, ó, tem 2 pimentas no quibe. É tosco, né, velho? É tosco, mas se ajuda, tá valendo. Beleza? Então aqui, cara, são as duas coisas que os vestibulares pedem muito, tá? Período do movimento circular dessa partícula lançada num campo e o raio desse movimento circular. Aplicação disso, aceleradores de partícula, que no momento correto mostra o videozinho para vocês. Valeu? Até mais, galera. Olha, galera, eu vou mostrar o funcionamento dos aceleradores depois, mas agora é muito interessante isso daí que eu vou te mostrar, tá? Isso é uma câmara de bolhas, beleza? Ou uma câmara de neblina, ela é mais conhecida como câmara de neblina, tá? E ela é um experimento para que você consiga visualizar a trajetória de partículas carregadas, beleza? Ela pode ser usada com ou sem um campo magnético. O que ele colocou aí foi álcool, para gerar um vapor de álcool, certo?
montando a câmara de bolhas, desculpa, câmara de neblina, né? Normalmente eles colocam um álcool para que ele vaporize e forme a neblina e usam uma diferença de pressão bem elevada, tá? Agora ele está conectando todas as coisas ali. Não sei se vocês viram, ele colocou uma pedra de urânio ali, né? Para que emita as partículas radioativas. Você pode usar uma pedra de urânio, você pode usar raios cósmicos, você pode usar um acelerador de partícula, qualquer coisa que emita radiação. E olha essas imagens, cara, isso é bonito demais. Olha a câmera começando a funcionar. Essas são as emissões da pedra de urânio. É isso daí que ele está emitindo. Ele está emitindo alfa, ele está emitindo beta. É bonito demais. Isso foi desenvolvido por um camarada chamado Wilson. Aí é uma outra câmara de bolhas, de neblina. Oh, caramba, tô com isso na cabeça. Uma neblina bem suave. E aí, cara, a gente tira foto dessas coisas, certo? Então você deixa uma máquina ou filmando ou tirando foto, beleza? E aí aparecem essas imagens, ó. Só que essas curvas, elas só aparecem quando tem um campo magnético inserido, tá? Aí eles apagam o que não interessa e se concentram numa única trajetória. Por exemplo, essa trajetória do elétron. Então tem um campo magnético e o cara mostra a trajetória do elétron. Como é que ele sabe que é um elétron? Rashid MV1 Pode olhar que essa expressão é Rashid MV1 Simplesmente isso. E ele vai mostrar uns círculos pequenininhos aí, ó. O que acontece é o seguinte, quando o elétron é acelerado e faz uma curva, ele emite fótons. Quando ele emite fótons, ele perde energia e o círculo que ele faz é pequenininho. Então esses foram os círculos emitidos por elétron após o elétron emitir o fóton. E o fóton não aparece na câmara de neblina. Essa é uma outra foto. Agora o cara vai fazer a análise de um próton, tá? Provavelmente esse campo magnético está ao contrário daquele outro que a gente viu. Porque a curvatura do próton tem que ser para o lado contrário ao da curvatura do elétron. Esse daqui é demais agora. Isso daí mostra a geração de par, positron-elétron, né? Veio um raio gama, colidiu com a partícula, colidiu com o elétron, certo? E fez a emissão do par, que é o elétron-positron. Dá para ver que a curvatura é ao contrário, é a mesma partícula, só que estão girando para lados contrários, beleza? Então, cara, essas são algumas aplicações do que eu acabei de mostrar para vocês. Isso daí é ciência desenvolvida nos últimos 50, 60 anos. Valeu? Um abração, galera. Bonito demais isso daí, né? Falou!